Espírito Santo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Com estas palavras eu quero abraçar a família de Deus, que voltam a formar a cadeia da prece poderosa, do norte ao sul e do leste ao oeste. Graças a Deus, porque hoje é quarta-feira, abençoado por Deus. A igreja está em jejum, oração, porque hoje é um dia de muito trabalho, colheita de almas, libertação de cativos. Hoje é dia de falarmos com Deus, da resposta de Deus. Hoje é dia do caminhar da fé, a fé que remove as montanhas. Olha, lembrando que nós estamos em cadeia com a ICB-RN Rio Grande do Norte, retransmitindo o Bom Dia Espírito Santo. É gostoso, é maravilhoso levantar pela manhã, olhar para o céu e dizer bom dia, Espírito Santo. Católicos, espíritas, evangélicos, em toda a região metropolitana de Salvador e em várias cidades do Brasil, estão comigo nesta visão, nesta caminhada, neste alvo, neste propósito de caminhar e de dizer bom dia, Espírito Santo. Aqui quem vos fala é o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, bispo por consagração e vontade de Deus. Graças a Deus por aqueles que me ouvem na Bahia, lá no Distrito Federal também. Ontem muitas pessoas comunicaram comigo, meu amigo, homem de Deus, pastor Maurílio Silva, ontem estava nos ouvindo, Doni Silva, seu filho, também, várias pessoas lá em Itaboraí, a Daniela Costa, Deus abençoe Daniela, você, seu esposo, pastor Gerson, sua sogra, muitas pessoas no sul de Minas, lá na bonita cidade de Varginha, Três Pontas. Olha ali, Frank Evâncio, lá do Pará também nos ouvindo, certamente sul do Pará, Deus abençoe, Rio Maria, Conceição do Araguaia, toda aquela linda região do sul do Pará, Deus abençoe. Já estão nos ouvindo lá em Jauá, em Camaçari, a Minervina também, serva de Deus, Roseli Monteiro, Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe vocês aí em Marabá, toda esta região do sul do Pará, também Paraupebas, Teresina. Deus abençoe o povo de Palmas em Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, muita gente me ouve em São Paulo, também no Rio Grande do Sul, também no Amazonas, em Manaus,
Frank Evâncio está dizendo, isso mesmo, meu bispo. Sul do Pará, Paraopebas, sim, Deus abençoe, onde temos uma igreja linda, uma igreja abençoada, Deus abençoe. Deus abençoe. Almira Silva, Sandra Salles, Deus abençoe o povo aí, o pastor nosso, Pedrosa, em Pouso Alegre. Pouso Alegre, uma cidade linda do sul de Minas, que fica às margens aí desta avenida que liga Belo Horizonte a São Paulo. Fernão Dias, conheço muito bem Pouso Alegre, Poços de Caldas. Deus abençoe vocês aí em Pouso Alegre. Pastor Pedrosa, pastor Júlio aí em Três Corações, nosso pastor em Machado, a nossa querida pastora Hilda em Três Pontas, sul de Minas, minha região. Deus abençoe o povo aí de Campos Gerais, Campo do Meio, onde eu nasci. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gilson Santos, sou Gilson do Uruguai, Deus abençoe. André Gonçalves, pessoas que levantam cedo. Eu aprendi a levantar de madrugada com meu pai, que era padeiro, eu, Jair, meu irmão, que hoje é o nosso apóstolo, o João, a Tereza, a Regina, o Geraldo, meu irmão mais velho. A gente levantava de madrugada, meu pai era padeiro e arrancava a coberta, porque sul de Minas é muito frio, e falava para nós, levanta para pegar no chifre do boi, levanta para cuspir. São coisas que a gente não esquece. E ele nos fazia levantar cedo para ir para o colégio, o grupo escolar, e também para trabalhar. E isto era de domingo a domingo. Levanta, levanta, porque homem tem que levantar cedo. E nos ensinou a sermos homens de responsabilidade. Simões Filho já está ligada conosco, a nossa querida Naná Castro. André Gonçalves, bispo, minha mãe Helenita Gonçalves manda um bom dia. Bom dia, irmã. Tenha um dia de paz, filha de Abraão, herdeira de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Ao meu amigo pastor Maurílio Silva, lá no Distrito Federal, meu abraço. Ao Doni Silva também. Ao nosso querido Júnior Brunelli também me ouve. A turma lá de Brasília, a Lília, um dia desse ela me comunicou comigo. Deus abençoe Lília Brunelli, a missionária Ruth. Muita gente ali no Distrito Federal, onde eu morei 3 anos. Tem muita gente ali de Deus. Um local onde eu aprendi muito com meu amigo, homem de Deus, pai na fé, o apóstolo Doriel de Oliveira. Deus abençoe vocês aí em Palmas, no Tocantins, vocês na minha querida Caruaru, Bezerros, Belo Jardim, Recife, Patos na Paraíba, Campina Grande na Paraíba, João Pessoa, pessoas em Belém do Pará, no Maranhão também nos ouvindo. Deus abençoe. Alan Santos já está de pé. Isso aí, Alan. Sua mãe te ensinou a levantar cedo, não é, Alan? Deus abençoe. Alan Santos, homem de Deus, evangelista nosso. Jairo Castro Silva, bom dia. Aqui é do Rio de Janeiro, que bom. Deus te abençoe, Jairo. Deus abençoe o Rio de Janeiro, onde nós temos 350 igrejas. Deus abençoe os nossos líderes e superintendentes aí no Rio de Janeiro. Regina Souza, ICB, Poços de Caldas, que bom, ligadinha. Ô Regina, Jesus te abençoe. A minha irmã chama Regina também. Poços de Caldas, conheço muito bem, cidade linda. Já subi lá naquele alto, naquele mirante, várias vezes. Amo Poços de Caldas. Faz parte aí do meu querido sul de Minas. E ela diz, estou ligadinha. Zene Marques, Deus abençoe. Shalom, Adonai, shalom, shalom, shalom.
Regina Souza, Deus te abençoe aí em Poços de Caldas, cidade fria. Esta época lá deve estar um gelo e as pessoas já estão de pé. É uma cidade muito bonita, Poços de Caldas. Olha o nome, Poços de Caldas. Deus abençoe. Simone Lustosa, bom dia, Bispo. A Paz, Zene Marques, Deus abençoe. André Gonçalves, Deus abençoe. Deus abençoe Itaboraí. Daniela Costa, acorda, Daniela. Acorda o Gerson aí também. Hoje é dia de muito trabalho espiritual. Hoje é quarta-feira, Hilda Ramos. Graça e paz, pastor, bom dia. Bom dia, Hilda. Hilda Ramos. Será que é a Hilda lá de Três Pontas? Zene Marques, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque o copo com água ao lado do seu rádio. O meu já está aqui. Ponha ao lado do rádio seu pedido de oração, fotografias, carteiras, papéis e documentos. Forma dentro da sua casa o altar do bom dia, do boa tarde, do boa noite, Espírito Santo. Estamos por uma cadeia de rádios. Estamos pela ICB também, RN Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Estamos pelo Facebook, falando para todo o Brasil e mostrando a nossa imagem nesta live especial do bom dia, do boa tarde, do boa noite, Espírito Santo. Em 2, 3 dias eu tenho mais de 1000 acessos de pessoas por todo o Brasil nos acompanhando e sendo evangelizados. Regina Souza, muito frio, somente o calor do Espírito Santo, é verdade. Poços de Caldas é uma cidade fria. Só quem é mais fria do que ela é Varginha. Varginha é um gelo. Barbacena, misericórdia. Ô cidade gelada é Barbacena. Varginha, Poços de Caldas. Minha região que eu conheço muito bem. Mas ali tem um povo quente, cheios do Espírito Santo. E já levantam cedo coando café. Café mineiro com pão de queijo mineiro e queijo mineiro da Serra da Canastra. Meu abraço ao povo da Serra da Canastra também que me ouve. Almenaida, esqueci o nome da cidade que me comunica. Andradas, Deus abençoe vocês. Aí na Serra da Canastra, lugar do queijo de primeira linha de Minas Gerais. Deus abençoe. Serra da Canastra. Só conheço passando próximo a ela. Nunca fui à Serra da Canastra. Apesar que faz parte ali também do sul de Minas. Deus abençoe. Vânia Silva, Vânia, Zene Marques. Deus abençoe vocês aí em Belo Horizonte, que ouve o nosso programa. Betim, Divinópolis, São João del Rei, Barroso, Barbacena. E eu não posso esquecer da minha linda Uberlândia, Uberaba, Araguari. Deus abençoe. Pastor Nil me ouvindo ali no Triângulo Mineiro. Nil é um pastor amigo, ele é nigeriano, já esteve comigo na Bahia e agora ele é pastor presidente de uma igreja em Araguari, ou Araguari, ali no Triângulo Mineiro. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, coloque o copo com água, volta para Deus o seu coração, porque hoje é dia de jejum, hoje é dia de oração. Hilda Ramos, Jaguaripe missionário, tá bem, Hilda? Pensei que era outra Hilda lá de Três Pontas. Nós temos a pastora Hilda, casada com Fagundes, um casal abençoado lá no sul de Minas. Deus te abençoe aí, Robson. Deus abençoe o Renato Rodrigo também, que deve estar me assistindo. Se não me assiste agora pela manhã, é mais tarde, porque este programa fica arquivado. Deus abençoe vocês aí no sul de Minas Gerais. É gostoso, é maravilhoso saber que a Bahia, o Brasil, estão levantando os braços e dizendo: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. No momento em que você ouve este hino é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Catarina Carlos,
Bom dia, bispo, pastora Catarina, Juiz de Fora, Minas Gerais, programa abençoado. Deus te abençoe, Catarina, Deus abençoe, meu querido Juiz de Fora, missionário, bispo Wilson, seus filhos, o Abraão, o Júnior. Deus abençoe a família abençoada do missionário, nosso orientador, o Wilson José Ribeiro, família abençoada. Deus abençoe. Juiz de Fora, uma cidade linda. Minas Gerais é Minas Gerais, só perde para a Bahia. Marli Firmino, bom dia, sou de São Paulo e o segundo dia que consegui assistir o programa. Deus te abençoe, Maria Firmino. Deus abençoe nosso belo São Paulo. São Paulo. Temos muitas igrejas em São Paulo, perto de 400 igrejas. Libne Fontes, Deus abençoe. Milagre acontece. Libne acordou agora. Milagre, que foi? Em Libne, Deus te abençoe, guri. Zene Marques, Almira Silva, Hilda Ramos, Ana Santana, André Gonçalves, bispo. Eu peço oração pelo bairro do Tororó. Deus abençoe o Tororó. Como cantava aquele cantor, fui no Tororó buscar água e não achei, mas só que ali no Tororó tem água. Deus abençoe o Tororó. Sandra Rocha. Oh, Sandra me assistindo. Deus te abençoe, Sandra. É uma cantora, é uma serva de Deus que mora ali na Chapada Diamantina. Chapada Diamantina? Deus abençoe. Cidade Ceabra. Deus te abençoe, Sandra. Abençoe seu esposo, sua filha. Você agora é vovó, não é? Parabéns. Parabéns, Sandra. Uma vovó tão jovem, tão linda. Deus te abençoe, filha, toda a sua casa, toda a sua família. Sandra, aleluia. Ana Santana, peço as orações pela minha. Sou de Piraí do Norte, Bahia. Deus abençoe. Sandra Rocha dizendo ali, não, missionário, estou em São Paulo. Oh, que bom, hein? Está aí com seus irmãos, não é? A sua família que mora em São Paulo, seu esposo, sua filha. Deus abençoe. André Gonçalves, verdade, o Tororó tem água do Espírito Santo, cheiro suave, é isso aí. Cida Ramos, Sandra Rocha de novo, São Paulo. É a baiana que virou paulista, mas ela até parece paulista. Eliane Brito, louvado seja Deus, bom dia. Espírito Santo, saudades de todos, abraço, amém, Eliane. Deus te abençoe, filha. Aí em Jacobina, terra do ouro, eita, cidade linda, é Jacobina, cravada entre as serras. Aí no norte da Bahia, próxima à cidade de Irecê. Deus abençoe. Faça a obra de Deus aí, Eliane. Ganhe almas para Jesus. Resgata os cativos e oprimidos. Pregue o evangelho. Não faça só turismo, não. Faça a obra de Deus, tá bem? Deus abençoe, Eliane. Sandra nos ouvindo, assistindo, atenta. É isso aí, Sandra Rocha. Saudade de Salvador, saudade de Ceabra, não é? Deus te abençoe. Maria Oliveira Marli, bom dia, mineira. Acordou cedo, já fez o café, já cortou queijo, já pôs pão de queijo na mesa ou rosca, porque aqui na Bahia ninguém sabe o que é rosca, só nós aí do sul. Deus abençoe. Deus abençoe Maria Oliveira Marli. Deus abençoe, filha de Abraão, serva do Senhor. Diaconisa Naná também já está de pé. Hoje é quarta-feira e o sinônimo de quarta-feira é jejum, oração, oração, oração. Daniel orava 3 vezes por dia, por isso ele venceu Nabucodonosor.
Ele venceu Belsazar. Ele esteve no reinado de Dário. Ele foi luz na Babilônia. Ele não participava da mesa do rei. Ele tinha aliança com Deus e não com os ídolos. E Daniel, ele fez a diferença, porque ele tinha aliança com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela do seu quarto a 400 quilômetros de distância de Jerusalém. A 400 quilômetros de distância de Jerusalém, a Mesopotâmia. E ele orava. Eu penso que ele tinha visões de Deus porque ele era vidente nato. Ele se via dentro de Jerusalém, orando, clamando por Israel, pelos seus colegas e buscando força. Jejum. Uma vez ele jejuou 21 dias. Oração. Faziam parte da vida profética de Daniel. Ele era da tribo de Judá, a mesma tribo que veio Jesus. E quando a gente levanta o cálice da Santa Ceia, é o sangue de Jesus, o que é da tribo de Judá, em nosso sangue também. Por isso que temos que participar da Santa Ceia, para manter a aliança permanente, constante, até a nossa ida para a glória. Hoje é dia de oração, 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 jejum, aliança com Deus, pacto com Deus, renovação de votos. Quem sabe você é uma ovelha ferida da casa de Israel. Alguém te escandalizou, alguém te pisou, alguém te maltratou. Uma coisa, salvação é individual. Renove a sua aliança. Às vezes o escândalo, a vergonha, a decepção te abalou, mas não pode abalar a sua aliança com Deus. Renove seu voto. Hoje, 6 cultos nós teremos. Cultos menores, sim, porque o decreto do prefeito e do governador é 50 pessoas, separadas uma da outra, 2 metros de distância. Mas nós teremos 6 cultos. 3 na catedral e 3 na sede, para atender a todo o povo. Lindinalvo Andrade ligado conosco. Família Andrade, Deus abençoe. Bispo Daniel, Sandra Rocha continua ligada. Amém. Hoje é dia de darmos também esta joia aqui, ó. O santo óleo. Para você ungir antes de sair de casa. Ungir pessoas da família que trabalham na área da saúde. Ungir a boca de quem é viciado e fala palavrão. Ungir a carteira de trabalho, ungir o carro, a moto, você que trabalha como mototáxi. Você que trabalha com carro, com aplicativos, unge o seu carro, para que você seja invisível diante dos olhos do homem mau. Juarez Silva, missionário Juarez Martins, ICB Rio Grande do Norte, está ligado. Hoje conseguiu ligar. Deus abençoe. ICB-RN Rio Grande do Norte. Estamos por esta emissora online, falando para toda a região do Rio Grande do Norte. Juarez está atento. Deus abençoe, Jô. Jô, eu chamo de Jô.
um amigo, um colega, um servo de Deus. Ele, a Selma, o Davi, o Daniel, a sua filha também, Deus abençoe. Alan Santos, Jaguaripe, Jaqueline, equipe evangelista Alan, amém, Alan, Deus te abençoe. Marinesa Linhares, Caruaru, Deus abençoe, minha querida Caruaru. Então hoje é dia desta distribuição aqui, ó, o santo óleo, algo que eu faço há 41 anos. Olha, uma campanha de 41 anos é porque Deus está no negócio. Deus está no negócio. 41 anos a campanha da distribuição do óleo, do jejum e da oração. E hoje é dia da cirurgia divina. Aí alguém pode me perguntar, o que é a cirurgia divina, missionário? No momento da oração, pessoas entram em sono profundo e são cirurgiadas pelos dons espirituais. Mas, missionário Daniel, eu nunca vi isso, mas a Bíblia fala sobre as ministrações com a imposição de mãos. Tem pessoas que entram em sono profundo, são operadas pelos anjos de Deus, milagres. A cada um, Deus deu um tipo de operação. E os dons foram dados por Deus para a noiva, para ela ficar mais bonita. Porque se você chega numa igreja, não tem um louvor perfeito, ó Regina de Poços de Caldas, não tem um louvor perfeito, não tem cura, não tem milagres, não tem nada, o que você vai ficar fazendo ali? Não tem nem palavra pregada com autoridade, o que você vai ficar fazendo ali? Os dons são dados para a noiva, a igreja, para ser útil, não para ganhar dinheiro, não para comercializar a palavra de Deus, não, 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 mas para ministrar os sinais, e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Jesus falou. Então, se a igreja tem oração, tem jejum, haverá sinais, haverá prodígios. O nódulo desaparece, a hemorragia desaparece, a infertilidade desaparece, a pessoa torna-se fértil. Quantas pessoas que a gente ora, mulheres, que passa a ser fértil e torna mãe. Cirurgia divina é uma bênção. Eu sei que nem todos têm este ministério, este dom, mas a Bíblia manda buscar os dons. Orar, falar com Deus e crer e ter sensibilidade para o Espírito Santo fluir. Então hoje, atenção Bahia, atenção meu querido Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Dias Dávila, Pojuca, Catu, Alagoinhas, Feira de Santana, 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 19 horas, eu estarei na Catedral da Bênção, Largo das 7 Portas, 446. Lima e Silva 116, hoje é fogo cruzado, 3 cultos na catedral e 3 na sede para atender a todos os católicos, espíritas e evangélicos. Porque a porta da igreja é para todos. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa, a casa de Deus, será chamada casa de oração para todos os povos. Então a porta da igreja é aberta para receber católicos, espíritas, evangélicos, desviados, excluídos, para receber as ministrações, a palavra da vida,
Sabe o que a Bíblia diz também? Aquele que crê em mim, que tem alguma coisa de crença, ainda que esteja morto, viverá. Morte espiritual. Pode ser até morte física também, como aconteceu com Lázaro. As irmãs creram e Lázaro ressuscitou. Mas vamos falar de morte espiritual. Porque todo desviado, ele ainda tem uma sementinha. E quando ele entra na igreja, aquela semente germina pela água da vida que rega. E aquela pessoa volta a ser uma bênção. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quantas vezes o diabo quis te matar? Quantas vezes você esteve morto, mas ouviu a palavra de Deus, leu a Bíblia e houve uma ressurreição? Lindalva Andrade, Martinha de Andrade Silva, amém. Deus abençoe Martinha de Andrade. Martinha de Andrade, Deus abençoe. Delane Gomes, Deus abençoe. Marinês Linhares, pernambucana, Deus abençoe. Então, hoje é um dia abençoado. O óleo para você se ungir pela manhã, ungir pessoas que trabalham na área da saúde, repreender o mal, porque o mal está diante de nós. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas as pragas do cavalo vermelho, amarelo, as pragas do cavalo amarelo, vermelho, preto, não pode danificar nem a unção, quem é ungido pelo óleo e pelo Espírito, e nem o vinho, os que têm aliança de sangue, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Existem na Bíblia 97 versículos que fala sobre ungir, unção e ungido. Então, se eu tenho tantas referências bíblicas, por que eu vou desprezar a unção com santo óleo? O Espírito de Deus apoderou de Davi depois que ele recebeu a unção. Arão derramava tanto óleo na cabeça que misturava os cabelos com as roupas sacerdotais. Davi, ele se ungia todo dia com óleo fresco, rapaz. O óleo da alegria. Moisés, Jacó, aonde Jacó ia, ele levava botija de óleo. Uma vez ele ungiu uma pedra. E aí, Tiago, o meio-irmão do Senhor, mandou chamar as autoridades da igreja, quem representa Jesus, para ungir doentes. Jesus mandou os discípulos, os aprendizes, os obreiros ungir, e os demônios saíam dos corpos. Marcos capítulo 6, versículo 10, 11, 12, 13. Em Deuteronômio, já a Bíblia manda a gente beber o óleo. E por que desprezar esta arma, esta bênção? Este frasquinho aqui, ó, fica aqui na rádio. No meu carro, no porta-luvas, tem um frasquinho com óleo. Porque às vezes alguém me chama para ir ao hospital orar, várias vezes. Apesar que eu não tenho muito tempo, mas às vezes sobra um tempo. Nas casas, o óleo já está no porta-luvas do carro. Também a Bíblia. Esta Bíblia aqui, ó, ela mora no banco do meu carro. Porque às vezes a gente tem que ir ministrar a unção. E quando você unge, o ambiente espiritual é outro ambiente. Eu sei que muitos doutores e teólogos blasfemam, não crê, mas Jesus cria.
Arão cria, Moisés, Jesus, Tiago, nem vou falar de Paulo. Você pode ver que Jesus foi ungido antes da morte dele por uma mulher que não era nem crente. Mas Jesus recebeu aquela unção com amor. Os apóstolos falaram, não está vendo que é uma pecadora, uma meretriz? Sabe o que Jesus falou? Aonde for pregado o evangelho, será dado testemunho, porque ela fez para comigo uma obra excelente, me preparando para a sepultura. E sim, também para a ressurreição. Porque quando ele ressuscitou com o cheiro de um verdadeiro jardineiro, o perfume do nardo que aquela mulher derramou sobre Jesus. Até na cruz ele estava cheiroso. Te canta lebale shiriandecais. Será que você comunga comigo como é forte o poder da santa unção? O azeite de oliveira. Jesus orava no Monte das Oliveiras. Jesus subiu para o céu do Monte das Oliveiras. Quando ele vier estabelecer o milênio, ele colocará os pés no Monte das Oliveiras e o monte abrirá. A oliveira representa Israel. O azeite de oliveira tem uma das simbologias do Espírito Santo. Eu não estou falando em azeite de dendê, não estou falando em óleo de soja, eu estou falando do azeite da oliveira para o uso espiritual. Profetas e patriarcas tinham e valorizavam a força desta unção. Venha pegar, é de graça, não vendo óleo, não sou comerciante, não sou discípulo de Balaão também não, sou servo de Deus. Lindalva Andrade, aleluia, glória a Deus, Jeová, lindo demais, amei, eu creio. E eu aprendi a crer com meu pai na fé, João Batista Flores. Depois com Doriel de Oliveira e tantos homens de Deus. Catarina Carlos, eu creio muito na santa unção. É isso aí, Catarina. Por isso que você é firme na rocha. Por isso que você é de Deus, Marinês. Por isso que você é de Deus, Naná. Por isso que você é de Deus, Almira Silva. Ó. Ande com ele na sua bolsa. Às vezes, no momento de necessidade espiritual, você pode ministrar a unção, ou até a extrema unção para aquele moribundo naquele hospital. Tá bem? Olha, nós vamos ouvir mais um hino bonito, aliás, o primeiro. Quero oferecer ao povo de Minas Gerais, ao povo do Distrito Federal, ao povo de Goiânia, de Anápolis, que ouve o nosso programa. Vamos ouvir ao povo bonito do sul do Pará. Deus abençoe. Vamos ouvir esta canção, vamos? E depois nós vamos falar uma palavra séria demais. A oração do chiqueiro. Oração do chiqueiro, sim. O filho pródigo orou entre os porcos. Tem gente que ora no monte, tem outros que ora agarrado em colunas, tem uns que ora com a cara na parede, tem outros que oraram na barriga de um peixe. Não importa o lugar. Outros oraram na caverna. Mas a Bíblia fala de um homem rebelde que orou no chiqueiro.
e pediu misericórdia. Vamos ouvir este hino e depois voltaremos. Espírito Santo. O amor em forma de canção. Aumente o volume do seu rádio. O programa é o Bom Dia Espírito Santo, da Bahia para todo o Brasil, pelo Facebook e por uma rede de rádios, principalmente a ICBRN Rio Grande do Norte. Deus abençoe. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Olha, e a palavra santa de Deus, divulgue este programa, coloca em sua rede, tá bem? Vocês podem me assistir, vocês podem também acessar a nossa página Daniel de Oliveira, pelo Facebook, ou ICB Bahia, ou Catedral da Bênção Bahia, 3 páginas. E você terá ali muitas coisas lindas de Deus. Coloque em seus grupos, dê lá um ok, para que possamos ganhar almas para Jesus. O maior inimigo do homem são os de dentro de sua casa. E às vezes você não consegue pregar para eles, mas eu posso pregar para eles. Então coloque nesta rede de família, para que eles sejam evangelizados e salvos por Jesus no dia do Senhor. Tá bem? Eu gostaria de ter até mais tempo, porque esta mensagem sobre a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 11, é uma mensagem muito profunda, muito longa, de grandes revelações. E eu tenho aqui apenas 10 minutos da primeira parte. Este programa tem 2 horas. Eu apresento aqui pelo Face apenas 1 hora, 1 hora e 10. Então, a Bíblia fala aqui esta parábola. A parábola é do sentido material para o sentido espiritual. Uma verdadeira aula que Jesus dava aos seus apóstolos. Tinha apóstolo que ficava sem entender, mas depois entendia, porque ele dava a explicação do que significava aquela história espiritual. E a parábola começa assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. 2, sempre 2, o positivo e o negativo, o fiel e o infiel, o firme e o volúvel, sempre 2. É o que acontece nas igrejas. 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Por isso que a Bíblia diz que no arrebatamento, um sobe e o outro fica. Misericórdia. E aqui Jesus fala esta parábola. O mais moço, o volúvel, o que ainda não tinha muita experiência na vida e nem com Deus, disse ao seu pai, este pai aqui pode ser Deus, como pode também ser seu pai na fé, que o ama de coração. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com eles a fazenda. Interessante que o pai fez a partilha, logo deu para o filho mais novo e para o filho mais velho, repartiu para eles, bem no plural, a fazenda. O pai atendeu, por quê? Porque aí fala do livre-arbítrio do homem escolher o que quer. Se ele quer Deus, ele terá Deus. Se ele quer escolher o diabo, que o diabo carregue. O homem, ele pode escolher ou bênção ou maldição, ou abismo ou planície. Por isso que temos que estar na direção espiritual, para nós não sofrermos tanto.
E aquele filho mais novo, a Bíblia está falando, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, para ninguém vê-lo, escondido, e desperdiçou sua fortuna, vivendo voluvelmente, bebendo, farriando no swing, no striptease, na orgia, no carnaval, na preguiça, na boemia, na prostituição, na lascívia, na glutonaria, porque estava longe. Ele fugiu da casa do pai, aliás, ele foi embora da casa do pai. Ele não tinha mais o amor do pai, nem da mãe, nem do irmão. Ele queria experimentar o mundo. Quem sabe você que me ouve também foi dar uma volta lá no mundo, hein? E agora quer voltar, mas não tem forças. Faça a Deus uma oração e busca força em Deus, para que você volte enquanto há tempo. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Tome-lhe, capeta. Não foi isso que você procurou? Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, um fazendeiro. Ele só conhecia o trabalho de roça, de fazenda, de porcos, de gado. Era o trabalho dele. O qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Misericórdia. Só que tem tanta revelação este texto, que eu teria que pregar durante muitos programas. Ele foi apacentar porcos. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. A fome era tanto que ele começou a comer a comida dos porcos, a lavagem, as bolotas. O que vinha para o porco, para os porcos, aliás, ele dividia para ele. Misericórdia. Porcos na Bíblia representa a imundície, as coisas sujas. E caindo em si, porque um dia a pessoa cai em si, lá no quarto abandonado, lá no hospital, no momento das cobranças, no momento de um câncer, no momento de uma solidão, de um abandono, ele cai em si. No momento de um desprezo, de uma solidão, ele cai em si, porque ele tem consciência, mas ele lembra da casa do pai. E este rapaz aqui, que era fazendeiro rico, ele era abençoado, ele gasta tudo com as meretrizes, ele joga fora a sua bênção, ele vai pastorear porcos e comer as bolotas com eles, da mesma cachaça, do mesmo bozó, da mesma orgia, do mesmo swing, do mesmo striptease. Aquele que com porcos ajunta farelos come. É um provérbio nosso aqui da Bahia, mas é bíblico também. E ele, naquele chiqueiro, comendo a comida com os porcos, ele faz uma oração que ele nunca tinha feito. Ele nunca tinha feito esta oração na casa do pai. Mas agora ele fez esta oração, seus pés cheios de bicho de porco,
Ele cheirava porco, porque ele estava misturado entre os porcos, e o pecado fede. E lá naquele chiqueiro, entre os porcos, ele lembrou da casa do pai. E ele disse: quantos trabalhadores do meu pai. Ele lembrou dos trabalhadores do pai. Tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Tome-lhe. Não abandonou o pai, não abandonou a igreja, não quis experimentar o mundo. O diabo veio para destruir, roubar e matar. Não quis experimentar o mundo. Mas ainda bem que ele disse: levantar-me-ei, porque ele estava caído. Caído fisicamente, caído moralmente, caído financeiramente. Ele estava no fundo do poço. Ele estava comprometido com os porcos até o pescoço. Misericórdia. E ele fala: levantar-me-ei. Ele toma uma atitude. Irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele fez uma oração. Eu vou voltar para o meu pai, eu vou pedir perdão a ele. E ele disse: eu falarei para ele: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Eu não sou digno mais de ter o seu sobrenome, como obreiro, como pastor. Me faz como um simples trabalhador da sua seara, apenas um membro. Será que você entende o que eu falo? Quem sabe você já foi do altar, já foi um diácono, uma diaconisa, um bispo, um pastor, um reverendo. Até usou o título de apóstolo indevidamente. Quem sabe você já foi líder e hoje está aí entre os porcos. Levanta e anda. Volta para Jesus. Peça perdão. Renove a sua aliança. Volte a levantar o cálice da ceia. Volte a ser dizimista fiel. Volta. Porque depois que você morrer, segue-se o juízo final. Misericórdia. Aí o juízo final é outro departamento de julgamento final. Mas hoje ainda há tempo de voltar. Ele orou no chiqueiro. Você pode orar aonde estiver aí agora e dizer: eu sou um filho pródigo e eu quero voltar à casa do pai. Eu pulei carnaval, eu bebi, eu fiz e aconteceu, mas eu quero voltar. Volta. Jesus te ama. O filho pródigo diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e eu direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando foi. Ele não ficou só na oração, ele teve atitude. E ele voltou para o seu pai. E quando ainda estava longe, Lucas capítulo 15, viu o pai e moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: aleluia, olha que pai amoroso, olha o retrato de Deus. Olha Deus aqui neste versículo.
Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, porque ele estava com as roupas rasgadas e mulambos. Ele fedia porco. Ele ainda trazia sandálias do Egito. Por isso que Deus falou para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque ele trazia sandálias egípcias ainda. E o filho pródigo aqui, ele cheirava, ele fedia porco, mas o pai o amava. Não as roupas, mas a alma daquele filho rebelde, que estava de volta para pedir misericórdia. Trazei depressa a melhor roupa, a melhor. Deus dá o melhor. Veste, coloca um anel na mão, renovação de aliança, e sandália nos pés. Eu quero ele como meu filho novamente. Ele foi rebelde, ele gastou tudo, ele voltou para os porcos, mas é meu filho. Eu quero roupa nova, anel na mão, sapato nos pés, para que ele continue caminhando a verdadeira caminhada da fé, com roupa limpa, com anel no dedo, aliança, sapato nos pés. Trazei depressa o bezerro cevado. Teve churrasco abençoado, confraternização feliz. Matai, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Olha, não dá para mim ir aqui até o final da mensagem. Vocês podem ler. Depois levantou o irmão mais velho, revoltado contra o pai, contra ele. Mas o pai aconselhou também o irmão mais velho. E houve uma festa naquela casa, porque aquele rapaz foi rebelde, mas lá entre os porcos ele orou, ele voltou, porque ainda havia tempo para ele voltar. Quem sabe você está aí nesta quarentena, hein? Desviou do evangelho por quê? Há quanto tempo não participa da Santa Ceia? Há quanto tempo não entrega o dízimo santo do Senhor? Há quanto tempo não ora, não jejua? E ainda está com fedor de porco, de mangueiro, de chiqueiro. Levante a sua cabeça. Estamos no fim, Jesus está voltando. Ou você está indo, a vida passa como um relâmpago, como a flor da erva. Está esperando o quê? Para retornar para Jesus? O coma? A UTI? A morte prematura? Se você não voltar logo, lá no inferno você vai orar, mas não vai ter mais jeito. Então, volte para Jesus. Venha para a igreja. Se entrega a Deus. Tá bem? Jesus te ama. Ele é Pai de amor. Vamos aproveitar os 5 minutinhos que temos aqui da primeira parte e vamos falar com o Criador. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Que a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo de número 15, possa mover dentro destas pessoas que me ouvem nesta manhã linda do dia 27. A tua palavra é como martelo, a tua palavra é como água, é como fogo.
Não importa se esta pessoa é católica, espírita, evangélica, mas ela tem consciência da vida espiritual e também da vida moral, da vida cotidiana. Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa encontre forças. Esta pessoa que já foi de altar, de coral, de departamentos, e hoje está entre os porcos, mas não está feliz, porque ela não nasceu para estar entre porcos. Seu espírito a convence, e que ela possa orar aí dentro desta boate, deste cabaré, que ela possa orar neste bar, nesta rua, neste ônibus, neste metrô, neste carro, neste caminhão, nesta plataforma de petróleo, neste barco de pescaria, e voltar para Jesus enquanto pode voltar. Porque senão depois segue-se o juízo final. Pai, em nome de Jesus, atenda a oração desta pessoa que está orando agora, derramando lágrimas e pedindo perdão, e fazendo o voto de voltar para a igreja, para o altar, para a casa do Pai, mesmo para ser um obreiro, um membro comum, para ser tratado como os empregados, os jornaleiros. Que haja força para que esta pessoa levante a cabeça e volte, para que a palavra cumpra e a revelação da palavra o ilumine para a salvação. Eu oro neste dia, aonde estiver chegando a minha voz, chegue a sua misericórdia. O Senhor é um Pai misericordioso. Eu oro, Senhor, oro pelas crianças, oro pelos estudantes, oro pelo trabalhador do campo, da cidade, por esta mãe que está de joelhos, esta esposa, esta pessoa que está dirigindo o carro, mas está antenada no Bom Dia Espírito Santo. Esta pessoa que me ouve no isolamento, nesta quarentena. Esta pessoa que me ouve no apartamento, na mansão, na favela, no bairro, na rua. Esta pessoa que perdeu a fé por causa da ganância, da avareza. Misturou com os porcos de luxo, mas tem um mau cheiro do pecado. Que esta alma possa derramar lágrimas aos seus pés e dizer: tenha misericórdia de mim. Porque o filho pródigo teve saudade da casa do pai. Quem sabe esta pessoa também está com saudades da casa do Pai, do altar, da Santa Ceia, do louvor, dos hinos, dos corinhos, da mensagem. Que a força do Espírito esteja sobre ela. Eu oro por estas pessoas enfermas que me ouvem. Enferma na alma, nas emoções, nos sentimentos ou física. Eu repreendo este espírito de morte prematura, espiritual ou física. Eu repreendo este espírito de AVC, de derrame, de trombose, de úlcera. Eu repreendo este espírito de preguiça, de desânimo, de obesidade, de loucura, de depressão, de suicídio. Eu repreendo este espírito de amnésia, de pacto, este esquecimento, esta coisa ruim. Saia da mente, saia da cabeça, saia dos neurônios. Seja esta pessoa curada, liberta e abençoada. Oro pelas crianças, oro pelos estudantes,
pelo trabalhador do campo, da cidade, o motorista de ônibus, de táxi, o vendedor ambulante. Oro por esta pessoa que está orando comigo sobre a carteira de trabalho, que uma porta abra mesmo em tempo de epidemia. Esta pessoa que está segurando a chave deste imóvel que está à venda ou para alugar, que haja uma interferência divina e manda um cliente. Oro por esta pessoa que está chorando agora, pelo filho, pela filha, pelo marido, pela mulher, nesta cadeia de preces que nós formamos. Aonde estiver chegando a minha imagem ou a minha voz, por esta rede de rádios, chegue a presença de Deus, na instrumentalidade humana. Eu repreendo o desânimo, a preguiça. Eu repreendo o domínio do pecado que dominou o subconsciente desta pessoa, a cegueira, que ela volte enquanto é tempo. Eu profetizo saúde, eu profetizo vida, eu profetizo neste vale de ossos secos a profecia da vida, que venha do norte, do sul, do leste ou do oeste, o Espírito de Deus, e entra nesta vida agora, para que ela viva e recebam a revelação do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Oro pelas autoridades, oro pelo o nosso Congresso, o Senado, Supremo Tribunal Federal, oro pelo presidente da República, seus ministros, que a mão de Deus ajude o Brasil e os nossos governantes. Oramos em nome do Pai, oramos em nome do Filho, oramos em nome do Espírito Santo. Todos possam dizer comigo que assim seja. Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Que o Espírito Santo te traga de volta à casa do Pai, para que você pare com as orações do chiqueiro. É melhor orar na igreja do que no chiqueiro, tá bem? Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Receba a unção da cura, da quebra de maldições. Receba a transferência da autoridade. Seja curado. Receba a bênção Mônica, Alain, Marinês, Maria Soares Costa. Receba a bênção Vaneide, Rosália, Leila Lopes, Mônica Santos. Receba saúde, receba paz, receba prosperidade, receba este abacuque, este abraço, receba a força do Espírito que está em mim, que passa para você aí agora, não importa onde você esteja, eu estou profetizando, a bênção que está em minha vida te alcance, com cura, prosperidade, vitória, união, saúde. Eu faço esta transferência, eu ministro esta transferência, eu repreendo os espíritos malignos e ponho em você a bênção do Espírito de Deus. Receba a unção. Eu te arranco deste chiqueiro, em nome de Jesus. Seja abençoada Luciene Frois, Minervina, Maria José, Hilda Ramos, Roberto, Alain, Lindinalva, Sandra Salles, Zeni Marques, Hilda Ramos. Receba a sua bênção para a sua vida, sua casa, sua família. Almira Silva, receba em nome de Jesus. Leila Lopes, Maria Soares, Luciene Frois, receba a sua bênção.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é no nome de um ídolo. Eu estou falando em nome de Jesus. Vocês aí no sul de Minas, vocês aí no Distrito Federal, meu amigo Doni Silva, Maurílio, toda a nossa equipe por aí, receba a sua bênção no sul do Pará. Receba a sua bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no Rio de Janeiro, São Paulo, lá na Itália, na França, na Alemanha, lá em Toronto. Sandra Salles, receba a sua bênção para a sua casa, para a sua família. Vaneide Rosália, receba a sua bênção em nome Tericanta lebale, xiriande canta lebais. Em nome de Jesus, seja abraçado pelo Espírito Santo. Aperte seus braços aí agora, aperte, 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 aperte. Fala língua estranha, receba a unção de pachariande canta lebais. Sejam curados do corpo, da mente, da alma. E volta para Jesus, viu? Porque senão o diabo vai te abraçar lá fora. Vigie. A paz do Senhor